Saiu o capítulo 1146 de One Piece. A batalha contra os Cavaleiros Sagrados se intensifica, com o Chapéu de Palha levando um pau da Gunko, que acaba de revelar a sua imortalidade igual a dos Gorosei. Mas a principal bomba desse capítulo foi a revelação do antigo rei de Elbaf, Harold, sendo o principal traidor do País dos Gigantes. Vamos entender como isso muda a história de One Piece a partir de agora. Não antes, você sabe de deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Como você sabe, estamos nos aproximando da marca dos 900 mil tripulantes e eu preciso de você como parte do meu bando para a gente alcançar essa marca ainda esse ano. Pode ver que a cada dia que passa o númerozinho tá subindo. Começamos o capítulo não pela primeira página, mas dessa vez comentando a história de capa desse capítulo. Todo mundo sabe que a história de capa da Yamato não tem tido lá tanto impacto, mas dessa vez eu acho que vale a pena fazer um pequeno comentário. Na imagem podemos ver Ult e Page One sendo salvos das mãos do Rushu pela Yamato. Após ser salva, Ult agradece a Yamato e diz que quer se tornar a sua fiel subordinada. E por que isso é interessante? Porque sabemos que os piratas do Barba Negra estão prestes a descobrir a localização da arma ancestral Pluton, adormecida debaixo do país de Wano. E eu acredito que essa história de capa da Yamato terminará justamente com o gancho da chegada dos piratas do Barba Negra no país, o que vai resultar numa batalha inevitável entre os piratas do Barba Negra e os samurais de Wano. Então, o fato de vermos a Ult e, consequentemente, o Page One por tabela se tornando subordinados da Yamato vai culminar neles dois ajudando os samurais a enfrentar a ameaça dos piratas do Barba Negra. Claro, não são os aliados mais fortes do mundo, mas considerando a média de força dos samurais, eles vão ser aliados bem relevantes sim. E pensando até mais além, depois da invasão do Barba Negra em Wano, que deve resultar no despertar da arma Pluton e na queda das fronteiras do país, pode ser que seja nesse exato momento em que a Yamato finalmente decida sair do país e começar a viajar pelo mundo, nesse caso com a intenção óbvia de lidar com a merda toda que vai acontecer. Então, além do Page One e da Ult se tornarem aliados importantes nessa batalha que está por vir, com eles se tornando subordinados da Yamato, é capaz deles até passarem a viajar com ela pelo mundo. E isso tudo se torna ainda mais irônico quando a gente lembra que a primeira vez que vimos a Yamato na história foi ela metendo um Raimei Hake na cara da Ult. E agora as duas vão ser aliadas e uma subordinada da outra. Só vamos ver se essa aliança e esse possível novo bando que talvez esteja se formando e vai navegar pelo mundo, isso aqui, né, pensando bem mais além, bem mais adiante, se isso talvez não vai entrar em conflito com o fato da Yamato querer entrar pro bando do Luffy. Bom, agora sim começamos de fato o capítulo exatamente de onde paramos, com o Chapéu de Palha reagindo à chegada da Cavaleira Sagrada Gunko. No caso, não todos os Chapéus de Palha, mas sim a Nami, Usopp, Brook e Jinbe, juntos do gigante Colo. Logo de cara, o diálogo da Gunko com o bando se direciona especificamente para o Brook, e foi nessa hora que a gente pensava que o momento mais aguardado desse capítulo iria acontecer, mas por algum motivo não aconteceu. Brook não falou da calcinha da Gunko. Cara, eu sei que as piadas do Brook são de tiozão e ninguém aguenta mais, mas essa situação exigia que a piada fosse feita. Poucos capítulos atrás, descobrimos que a Gunko era uma grande fã das músicas do Brook, o que até poderia explicar o motivo dela permanecer apenas de calcinha, né? No caso, na esperança de estar sempre preparada para quando ela encontrasse o seu grande ídolo. Por outro lado, sabemos que o Brook sempre pede para ver as calcinhas alheias, e agora, com os dois se encontrando pela primeira vez, tinha tudo para rolar uma cena mega engraçada deles dois, a Gunko surpresa por conhecer o Brook, e por outro lado, o Brook surpreso por finalmente poder ver a calcinha de alguém, e detalhe, sem precisar pedir e sem principalmente apanhar. É como se o Brook finalmente tivesse chegado naquela parte da história que ele nunca chegou antes. Tudo bem, ele viu a fralda, a cirola da Big Mom, mas convenhamos que aquilo eu acho que ele nem conta, nem a gente precisa contar, e eu acho que nem ele próprio conta, né? Então, uma história, um ponto da história em que ele nunca chegou antes. Ele viveu pedindo pra ver a calcinha alheia, sempre apanhou por causa disso, e agora vem uma garota que é fã dele com a calcinha à mostra de livre e espontânea vontade. Então seria engraçado ver como o Brook reagiria a isso, mas como eu falei, por algum motivo
cara, isso não aconteceu, mesmo o Oda tendo a faca e a calcinha na mão. Bom, o diálogo entre eles continua com eles afirmando o seguinte: então é você, a intrusa da raça dos humanos? E aí a Gunko responde: raça dos humanos? Nós somos deuses. E nessa hora o Sop responde: deuses? Ela tá falando igual os dragões celestiais. Galera, eu preciso dizer mais alguma coisa? Mais uma semana, mais um capítulo onde o Oda está acenando com força para a volta do Enel. Primeiro foi a Arca Maximum, soltando um raio lá no mural de Elbaf, e agora isso. Eu nem preciso dizer, mas eu acho que tá claro como o Oda ele tem feito isso com a intenção de preparar o terreno, aquecer o público para a volta do homem. Vamos lá, existem três, olha só, aqui eu vou lançar a frase que vai ser a partir de agora o lema da vida de vocês. Existem três coisas que todo fã do Bruno Bandeira deve temer: a volta do Enel, o retorno da Big Mom e o Sop gigantificado ainda nesse arco de Elbaf. Galera, eu preciso imprimir um quadro com essa frase motivacional e colocar no meu cenário para lembrar a vocês disso toda semana. Ah, nem vou precisar falar, não vou precisar encher o saco de vocês, porque toda hora vocês vão estar lendo a frase escrita aqui atrás de mim. Bom, sendo inevitável o confronto, Nami se prepara para atacar com uma técnica inédita chamada Thunder Shark Tempo, em que o Zeus assume a forma de um tubarão, provavelmente para ter mais velocidade e mobilidade em pleno ar, mas a mudança no visual não fica exatamente explicada nesse capítulo. Porém, mesmo com essa suposta velocidade a mais, Gunko usa a sua fruta da seta e faz com que Zeus se vire contra o Chapéu de Palha sem qualquer dificuldade. A princípio, o golpe pareceu acertar a Nami, mas acaba acertando na verdade o Brook. Por isso que a gente vê a imagem de um esqueleto levando choque. Dessa vez, né, não era só um efeito visual causado pelo golpe de alguém sendo eletrocutado. Na verdade, ele estava sendo eletrocutado, mas apesar da gente ter visto aquele esqueletinho levando choque, na verdade não era aquela imagem de raio-x, era exatamente o esqueleto do Brook. Então essa foi uma piada maneira. Em seguida, o Sop entra em cena lançando uma de suas técnicas mais poderosas, aquela explosão de veneno com o formato de uma caveira. O ataque explode e desintegra metade do corpo da Gunko. E o engraçado é geral nessa hora ter dado um puxão de orelha no Sop dizendo: cara, pra que tudo isso? Pra que apelar desse jeito? E o Sop: meu Deus, me desculpa. Afinal, não é tão fácil assim desintegrar uma pessoa no mundo de One Piece, né? O pessoal se ataca e pouca coisa acontece via de regra. É difícil alguém ser cortado pela metade. Inclusive lembrei do Gojo agora, fiquei mal. Mas isso acabou confirmando o que a gente já suspeitava e esperava. Assim como os Gorosei, Gunko e provavelmente os demais Cavaleiros Sagrados também são capazes de se regenerar. Agora, a única coisa que eu espero é que esse recurso não seja usado à exaustão como foi com os Gorosei. Apesar de todos eles terem essa habilidade, é foda, né? Quando você só vê eles apanhando 90% do tempo e tendo que se regenerar. Faz parecer que eles só estão vivos mesmo por causa dessa habilidade. Mas, felizmente, esse foi o único momento em que vimos a Gunko usar essa habilidade de regeneração, porque ela conseguiu realmente dar um pau em todos os membros do bando que estavam presentes. Vemos ela então redirecionar os golpes de Brook e Jinbe para que eles acertassem um ao outro. Vemos ela conseguindo acertar um chute na Nami e, obviamente, conseguindo acertar uma joelhada na cara do Sop, fazendo ele passar mais um pouco de vergonha. É chato ver o Sop sendo bucha desse jeito? É, mas a gente não deve se deixar ser enganado pelo Oda. É claro que ele tá fazendo isso de propósito, rebaixando, humilhando e pisando na cabeça do Sop para que quando ele tenha o seu grande momento, o impacto narrativo seja maior. E para quem é inscrito assíduo desse canal sabe muito bem que esse momento vai chegar quando o Sop for gigantificado e levantar o martelo Ragnir. Mas enfim, muito bom ver a Gunko em ação nesse capítulo. Ela conseguiu surpreender demais com as habilidades de seta dela, usando para atacar, desviar, redirecionar os golpes contra eles mesmos, enfim. Mas eu ainda acredito que uma vez que as habilidades da Gunko sejam plenamente compreendidas pelo bando, eles vão conseguir saber lidar com a situação. Agora, como eles estão conhecendo as habilidades da Gunko, é claro que eles foram pegos de surpresa e saíram na desvantagem, mas isso deve mudar a partir do momento em que eles conseguirem se
recompor no meio dessa batalha. E uma das fraquezas da habilidade da Gunko que pode ser explorada, talvez já tenha sido revelada nesse mesmo capítulo. Observem que quando o Sop estava prestes a ser atingido pela seta, a Nami segura a seta com a mão e o efeito parece ter sido cancelado. Na verdade, a cena corta do Sop mostra outras coisas, mas parece ter sido cancelado. Então o segredo para lidar com essa fruta parece ser você impedir que o movimento do vetor aconteça. E sendo o Sop um usuário de hack da observação, seria muito bom se o Oda se lembrasse disso e fizesse o homem usar. Ou mesmo a Nami, né, com a percepção absurda que ela também tem de forma natural. Agora, o problema mesmo vai ser lidar com um ser imortal como a Gunko. Mesmo que eles possam explodir a Gunko, ela sempre vai voltar à vida. Então, como lidar com isso? Uma das formas que eu pensei seria o bando usar as habilidades da Gunko contra ela própria. Olha só, talvez fazer com que ela seja isolada para longe pelo seu próprio vetor de movimento, talvez fazer com que ela fique girando infinitamente pelo vetor estar fazendo ali um movimento de círculo, enfim. Eu acho que o Oda ele preparou uma saída bem cômica para essa situação, usando as habilidades da Gunko contra ela própria, mas vamos esperar para ver. Já em paralelo a toda a ação, também tivemos a Gunko fazendo um discurso sobre a grande guerra que irá englobar o mundo todo, e que quando chegar essa hora, a quem os gigantes se aliarem mudará drasticamente o curso da guerra. Nessa hora, temos um quadro muito engraçado do Loki e do Luffy, os dois de buchinho cheio ali, né, depois de terem comido até quase morrer. Então os dois já são praticamente irmãos depois dessa meia hora de conversa e comilança, e como eu disse no vídeo passado, eu espero que essa comilança toda sirva para fazer com que o Loki consiga recuperar parte das suas forças e a gente possa ver o homem mais uma vez em ação. Talvez não 100%, até porque o protagonista continua sendo o Luffy e o martelo do Loki ainda precisa ser levantado pelo Usopp, mas pelo menos mais do que o pouco que a gente viu do personagem. Agora, eu sigo achando muito engraçado esse discurso sobre a importância do reino de Elbaf como uma força bélica tão poderosa. Primeiro porque os gigantes eles vivem sendo feitos de escada por qualquer outro personagem minimamente relevante, então por mais que um gigante seja mais poderoso que um humano normal, os únicos gigantes que realmente fazem alguma diferença em todo o reino de Elbaf são o Dory e o Brock, que possuem um poder de ataque muito grande apesar de serem feitos de papel, e o próprio Loki. De resto, galera, eu acho que a gente pode praticamente descartar todo o resto. Tipo, todo mundo. Basta ver, né, inclusive o Jaguar de Sol sendo tratado feito random no final desse capítulo. Então eu acho uma pena que o grande reino de Elbaf se resuma a praticamente 3 gigantes com alguma relevância em poderio bélico. E isso também bate com o segundo ponto que eu já vinha refletindo há algum tempo. Eu não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas eu sinto como se o grande reino de Elbaf tivesse muito pouco habitante e pouca coisa a ser explorada, considerando, né, que esse é o fucking país de Elbaf, o lar dos gigantes onde tudo é gigante e colossal. Eu sinto que ao mesmo tempo em que tudo é muito grande, existe muito pouca coisa e pouco personagem. Tipo, o bando ele conheceu um pouquinho de gente ali durante a festa, conheceu um ou outro lugar aqui e ali, né, navegando lá e cá, mas nada muito além disso, sabe? É uma ironia, é um contraste muito esquisito. Compara, por exemplo, com o arquipélago de Holy Cake Island ou até o país de Wano. Lá, a gente tinha uma impressão de que aqueles lugares eram muito vivos, com muita gente, muita coisa acontecendo o tempo todo e ao mesmo tempo, cara, tinha muita vida. Mas Elbaf, ela parece meio ok, meio morno, meio parado demais. Claro, é um país que vive uma crise política, mas eu sinto falta desse caos e dessa quantidade de coisa e gente dando vida pro lugar. Talvez a gente possa argumentar que o fato do Loki ter enfrentado os gigantes de Elbaf 6 anos atrás tenha levado um exército deles a óbito, e isso ajude a justificar isso que eu falei, né? Essa ausência de gente no país e de coisa acontecendo no país, mas nesse caso isso contrariaria o discurso de que Elbaf ainda é um país absurdamente importante pelo seu poder bélico. Mas, voltando ao capítulo, vemos Kirin Han humilhando o coitado do professor Morsa e do outro lado, Somers humilhando o coitado do Jaguar de Sol. Cara, tem como não chamar de pobre coitado esses gigantes? Bom,
Quem poderia imaginar, não é mesmo, né? Só falta o Shamrock voltar para Elbaf e humilhar o Dory e o Brog e enterrar de vez a moral da raça dos gigantes. Mas, ainda, no final do capítulo, vemos Sommers dizendo uma frase muito interessante. Sommers lembra do Rei Harold, chama o rei de desgraçado e diz que ele acabou metendo os pés pelas mãos. E como nota do editor, abre aspas, não era para ele ser um glorioso e resplandecente rei? O que tá acontecendo aqui? Será que o antigo rei de Elbaf era mesmo um traidor, como algumas pessoas estavam cogitando? Vamos lá, com calma, porque eu acho que a gente pode interpretar essa fala de duas formas diferentes. Primeiro, até onde sabemos, o rei Harold prezava pela diplomacia e pelo livre comércio ao invés de repetir o erro de continuar guerreando e conquistando tudo à força. Então, a primeira forma de interpretar essa frase seria o Sommers estar reclamando pelo fato do rei Harold ter transformado essa nova geração de gigantes em um bando de bunda mole, que não foram criados para serem guerreiros, mas sim estudiosos e diplomatas. Então, pelo fato do governo estar sequestrando essas crianças, faz sentido que o Sommers esteja reclamando que essa nova geração de guerreiros não vai servir de grande coisa. Por isso, o Sommers chama ele de desgraçado e diz que o rei meteu os pés pelas mãos, porque isso atrapalhou os planos do governo, invertendo os valores baseados na guerra e na conquista que sustentaram a força de Elbaf por todos esses anos. Mas até aqui não teria qualquer motivo para desconfiar que o rei Harold era um traidor de Elbaf. Agora, sendo o rei Harold um traidor a serviço do governo, a gente poderia interpretar essa frase da seguinte forma: o rei Harold, por querer que Elbaf fosse anexada ao governo mundial, poderia ter colocado esse projeto de pacificação da nova geração de Elbaf em prática, fazendo com que eles não se tornassem guerreiros e dessa forma fossem mais facilmente domados pelo governo mundial. Mas como isso acabou criando uma nova geração de gigantes bunda mole e que pouco serviriam como soldados da marinha e do governo, isso seria o motivo para que o Sommers tenha chamado o rei de desgraçado e dito que ele inverteu os pés pelas mãos. Ou seja, algo que deveria ajudar o governo acabou sendo um problema que eles ainda vão precisar resolver. Por enquanto, eu acho que qualquer uma das duas opções é válida e não tem como cravar ainda se o antigo rei era um traidor de Elbaf, apesar do curso da história rumar para que sim. Primeiro, o Loki alegando, que não assassinou o próprio pai e agora isso. Então pode ser que o deus da trapaça tenha sido, na verdade, ele próprio trapaceado. É uma abordagem que eu também acho interessante, mas isso a gente vai precisar esperar os próximos capítulos para descobrir. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então deixa o seu feedback, porque o seu comentário é muito importante. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição nesse canal. E agora, caso você queira saber como foi a batalha completa entre Luffy e Kizaru ou outros vídeos que foram lançados sobre o One Piece aqui no canal nessa última semana, que eu tenho certeza que você perdeu, é só clicar nos vídeos que vão aparecer agora na tela pra você, beleza? Até a próxima, tchau!